Bom dia, boa tarde, boa noite! Então, pessoal, estamos aí no canal Amigo Pobre e vivendo aí dias, pessoal, que precisamos pensar, refletir sobre a nossa vida, né? E hoje, então, eu quero falar com vocês aí sobre o pobre que tem vergonha de ser pobre. Será que existe? Existe sim, pessoal. Existem pessoas que é pobre e tem vergonha de ser pobre. Por quê? Porque estamos diante de um consumismo, somos pressionados sempre em ter mais do que ser, né? Então essas coisas que acontecem nos faz muitas das vezes sentir vergonha da nossa vida, do nosso ser, da maneira que vivemos, né? Justamente porque a sociedade nos pressiona, né? As pessoas querem status. Há muita gente preocupada mais com o status do que preocupado do que ser, né? Do ser, né? Isso é ruim, pessoal. E eu, por exemplo, já fui um pobre que senti vergonha de ser pobre. Isso é muito ruim, pessoal. Quando a gente sentimos vergonha de ser pobre, nós vamos fracassar, nós vamos perder, nós vamos se arrepender e depois vamos ter que lidar com as consequências da vida, viu? Eu vou contar para vocês um exemplo, que eu uma vez senti vergonha de ser pobre. Pessoal, eu nasci numa família simples, humilde e pobre. Pode ter certeza disso. Não nego, não nego. Mas faltou para mim uma coisa, pessoal. Faltou para mim ter coragem para mudar a situação naquela época que precisava, né? E eu não tinha YouTube, não tinha o canal Amigo Pobre para falar sobre essas coisas, né? Então a gente perdemos, né? Mas você não vai perder não, viu? Você vai ganhar. E eu estava então com os meus 18 anos, 19 anos, 20 anos, né? 20 anos, 19 anos para 20. E a gente tínhamos uma casa de madeira, meio lote, né? No fundo ainda de uma outra casa. Isso foi o que meu pai conseguiu adquirir até aquele momento, né? 1997, há quase 27 anos atrás, né? Quase 26 anos atrás, eu diria. E o que aconteceu daí? A gente estudava num colégio, e esse colégio era muito bom, né? E daí a gente estudava à noite, e ali eu conheci uma moça muito bonita, muito simpática, e não é que essa menina estava gostando de mim? Você já imaginou? Eu tinha uma menina bonita gostando de mim, que estudava comigo, sempre fazia trabalho comigo, etc. E eu entendi isso, entendi porque ela insistia algumas vezes que queria ir na minha casa, que queria conhecer minha família, né, e tal. E eu fiquei com vergonha, comecei a ficar com vergonha, porque eu era pobre, era uma moça simpática, uma moça até mais ou menos, melhor do que eu em questão econômica, né, financeira. E eu pensei, meu Deus, não pode, essa menina na minha casa, o que as pessoas vão pensar de mim, o que ela vai pensar de mim, a decepção vai ser muito grande, não, eu vou cair fora, pessoal. E eu cometi a maior besteira da minha vida, certo? Se você tem uma mulher querendo você quando você é pobre, quando você está mal, quando você está lá embaixo, é a mulher certa, pode ter certeza disso, é a mulher certa. É melhor a que está querendo você sendo pobre do que a que vai querer você quando você está bem, quando você estiver bem. Quem quer você quando você está mal, merece você quando você estiver bem, certo? Então eu renunciei, eu caí fora, inventava desculpa, né? Justamente porque eu tinha vergonha de ser pobre. No final, preferi perder uma namorada simplesmente por causa da vergonha de ser pobre, né? E até hoje a gente lembra, mas lembra com tristeza, né? Porque faltou atitude, faltou coragem, faltou realidade para mim e faltou talvez, quem sabe, determinação, certo? Eu posso até ter nascido pobre, mas eu jamais sou obrigado a continuar sendo pobre. Faltou isso para mim, certo? Então, pessoal, é complicado quando acontece essas coisas, né? Isso é ruim, pessoal, isso é ruim, claro. Hoje é outra mente, é outra realidade, sou outro Cícero, que consigo olhar, julgar e analisar situações, pessoal. Existem muitas pessoas que não aceitam ser pobre. Você não aceitar ser pobre, e até é válido, mas agora você ter vergonha de ser pobre vai te levar você a uma situação de incerteza, certo? Por quê? Porque existem pessoas que têm vergonha de ser pobre e são frequentadores de lugar que os pobres, que os ricos frequentam, melhor falando, né? E o que mais que acontece? Eles consomem a mesma coisa que os ricos consomem, sendo pobre, né?
E eles são pessoas, por exemplo, assim, que vestem as mesmas roupas que os ricos vestem, sendo pobre, usam os mesmos tênis que os ricos usam, né? Querem fazer as viagens que os ricos também fazem, né? E no final não sabe por que a vida está ferrada sempre financeira, não sabe por que está sempre endividado, não sabe por que está sempre pedindo dinheiro emprestado para os outros. E eu conheço pessoas próximas a mim que fazem isso. A ficha não caiu, certo? Não caiu a ficha ainda, continua querendo ser rico sendo pobre, né? Porque tem vergonha de ser pobre. Pessoal, isso é uma grande besteira que o ser humano pode fazer num período como esse, na pós-modernidade, querer impressionar, querer ser rico sendo pobre. Não, pessoal, tem uma vida simples, vai trabalhando, certo? Aumenta a tua renda, você pode fazer isso com serviço alternativo, né? Extras, você pode fazer isso através de investimento. E lembre, pessoal, que o segredo para você melhorar de vida, para você melhorar a tua vida financeira, é você trabalhando, é você tendo uma vida simples, abaixo da sua condição, e você investindo, né? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas voltando para a realidade, pessoal, é complicado quando o pobre tem vergonha de ser pobre e ele começa então a usar as coisas do rico, né? Eu conheci pessoas, por exemplo, que são até de igreja, né? São irmãos da igreja. E essas pessoas, por exemplo, eles tinham vergonha de ser pobre. O que acontecia daí? A gente via que eles estacionavam o carro em frente à igreja, né, mas endividado, devendo até o pneu, devendo até a roda, né, tudo financiado, e ficava ainda incentivando os outros, que eles eram o abençoado, que eles eram os prósperos. Não, pessoal, é o seguinte: Deus abençoa, Deus é o dono do ouro e da prata, pode ter certeza disso. Deus dá sim, mas agora uma coisa é certa: Deus também não manda ninguém fazer dívida aí para ficar impressionando os outros. Deus também não manda ninguém ter vergonha do que é, não, viu? Deus manda você trabalhar, Deus manda você erguer a cabeça, Deus manda você ser fiel no pouco, que Ele vai te abençoar assim, no que você sabe fazer, certo? E a gente vê muitas pessoas que fazem isso, pessoal, que às vezes nem tem vergonha de ser pobre, mas muitas das vezes ele é influenciado por essas outras pessoas, né, a fazer dívida, a consumir um produto que ele não pode consumir, simplesmente por causa daqueles que têm vergonha de ser pobre e fica iludindo aqueles outros mais simples. Isso acontece, pessoal. Então, o que eu venho dizer para vocês? O pobre que tem vergonha de ser pobre, ele vai perder coisas na sua vida, certo? Ele vai perder a chance de fazer coisas na sua vida. Por exemplo, eu perdi a chance de ter uma namorada que eu gostava, mas eu perdi simplesmente porque alguém colocou na minha mente, só pode ser que foi Satanás, viu? Que colocou isso na minha mente, que eu era pobre e eu não podia ter aquela namorada, e a menina queria, certo? Não era eu que estava querendo, era a menina que se encantou comigo, que simpatizou comigo, né? E era uma moça legal, era uma moça interessante, né? E então isso ficou muito ruim para mim. Hoje a gente saber que a vida me permitiu algumas oportunidades, uma dessas que a vida permitiu foi essa, e eu perdi simplesmente porque a vergonha de ser pobre existiu no meu pensamento, né? Isso então não é certo, é errado. E se você já fez isso na sua vida, é hora de você mudar, viu? É hora de você reconhecer que você é pobre e lutar para sair dessa situação e não ter vergonha. Ninguém é culpado de ter nascido pobre, mas nós seremos culpados se queremos continuarmos sendo pobres, ok? É isso que eu digo então, pessoal, essa é a realidade. E se você é pobre, você tem vergonha de ser pobre, um dia você vai se arrepender, e quando você for ver, você estará no fundo do poço, endividado, e aquelas mesmas pessoas que incentivaram você a fazer dívida, a consumir certos produtos, vão ser os primeiros para apontar o dedo para você e para condenar você, ok, pessoal? Então deixa essa dica hoje aí sobre os pobres que têm vergonha
de ser pobre. Espero que você não seja uma dessas pessoas, viu? Porque eu já fui e hoje me arrependo. Valeu? Canal Amigo Pobre com vocês.